Mas o golpe não foi cometido apenas contra mim e contra o meu partido ou os partidos aliados que me apoiam hoje. E isso foi apenas o começo. O golpe vai atingir indistintamente qualquer organização política progressista e democrática. Gabinete da Verdade. Programa de hoje. Está sem som, Cris, precisa liberar o seu som. Bom, Dilma. Bom, Dilma, Jurema. Bom, Dilma, Sara. Bom, Dilma, pessoal. Então, nós estamos dando início a essa conversa da comunidade surda com a presidenta Dilma Rousseff. O canal Volta a Dilma tem o prazer de hospedar esse momento, que é um momento para a gente de uma sensibilização comunicacional para que a narrativa do que está acontecendo no Brasil é fruto do aprofundamento do golpe que foi iniciado com o impeachment fraudado da presidenta Dilma Rousseff. 100% dos brasileiros precisam conhecer essa história e precisam conhecer da forma que podem entendê-la. Se não é ouvindo, precisa ser também por sinais. Esse momento é um momento importante da comunicação e nós passamos a palavra para outro canal, representado aqui pela Jurema, que está trazendo essa demanda para dentro da luta contra o golpe. Obrigada, Jurema. Obrigada, Cris. Obrigada ao canal do Comitê Volta Dilma para mais uma vez. E nós precisamos, sim, falar para todos. E acessibilidade para o surdo não é só botar o intérprete traduzindo a fala do presidente, né? Temos que botar a tradução, tudo que está acontecendo. E essa tentativa nossa, junto com o Comitê Volta Dilma, no canal, tem sido muito, muito boa, muito importante. Obrigada pelo convite, mais uma vez. E agora, a aguardada presidenta eleita, legítima, democrática, nossa inspiração. Bom, Dilma. Bom, Dilma, para vocês. Eu queria cumprimentar a todos. Eu queria dizer eu me sinto honrada de estar nesse canal. Eu me sinto honrada porque eu acho que uma das lutas mais importantes é contra a exclusão. E quando você fala contra a exclusão, você tem de ser a favor da acessibilidade. E aí, não basta a gente olhar a exclusão de raça, a exclusão social, a exclusão de gênero. Nós sabemos que tem outros tipos de exclusão no Brasil. E uma delas é a exclusão da acessibilidade das pessoas com deficiência a uma vida plena. É importantíssimo que isso seja garantido. Então, quero dizer para vocês que o Comitê Volta Dilma me honra em me trazer para falar para a comunidade surda. Eu queria agradecer a todos. Queria agradecer a Jurema, queria agradecer a Cris, que são as moderadoras, e queria agradecer ao Jaime, a Patrícia e ao Valdo, que estão aqui pela comunidade surda. Então, eu quero dizer, encerrando essa minha introdução, que é um momento de muita alegria e eu me sinto honrada de ter no Comitê Volta Dilma essa preocupação e essa sensibilidade de vocês com uma questão seríssima no Brasil. Eu sei disso porque nós fizemos, né, aquele programa que até no início quando a gente estava conversando antes de começar a live, vocês falaram nele, que é o Viver Sem Limites. Obrigado a todas e a cada um.
A honra é nossa, o prazer é nosso. Jurema, quem vem para a live conversar com a Dilma? Pois é, presidenta Dilma, é uma honra, assim, estar aqui e poder estar junto com a comunidade surda que em parte representada por esses 3 profissionais que estão na luta e que eles possam falar diretamente com você, tirar as dúvidas e que seja falado sempre a verdade, né? E aí nós vamos chamar aqui primeiro com a gente o Jaime Iserman. Bom dia, Jaime. Presidenta, o Jaime, ele é de São Paulo, é engenheiro, e está aqui hoje para conversar com a gente, principalmente com a senhora. Bom dia, Jaime. Oi, Dilma. Eu estou muito feliz de você ter aceitado o convite de conversar conosco, com a comunidade surda. É uma honra conversar com você, presidenta. A comunidade surda também, assistindo esse momento, se encontra feliz. Ontem, no dia 17 de abril, ele traz uma marca, ele traz uma história, foi um ato antidemocrático. E o Brasil pediu socorro. A questão que eu gostaria de apresentar para você, que o golpe, nós percebemos a questão do machismo, foi utilizado como estratégia política, de forma a banir as mulheres dos altos cargos na política. Houve dificuldades no seu governo como presidenta? Nós sabemos que sim. Foi possível perceber que uma mulher somente pode ser excluída porque houve a possibilidade de culpa. Você foi culpada. Esse golpe, ele foi estruturado por homens com raízes tradicionalistas, incomodados com a sua autonomia e empoderamento feminino como mulher à frente da presidência do Brasil. Como esse fato antidemocrático afetou o nosso Brasil? Como? É uma pergunta, né? Sim. Então, eu queria dizer o seguinte, eu acredito, primeiro eu quero falar uma coisa para vocês que eu acho muito importante em qualquer manifestação que nós façamos, que é dizer o seguinte, um dos produtos mais terríveis desse golpe é essa pandemia descontrolada que impera no Brasil, porque esse governo fascista, neofascista, que nega a própria existência da doença, que nega o uso de máscaras, que nega o envolvimento, o isolamento social, e que não providenciou a quantidade de vacinas, é responsável por milhões de mortes. E os mais atingidos, aqueles que são os mais atingidos pela doença e pelas mortes, justamente aquela parte da sociedade mais fragilizada. São os mesmos que sofrem injustiça. Mulheres, negros, né? E também crianças não, mas eu estou muito preocupada com a questão das grávidas também. Mas eu vou responder a você. Eu acredito que o golpe ele foi feito porque eu representava um projeto de redução da desigualdade e desenvolvimento soberano do Brasil. Então, ele foi feito para nos enquadrar econômica, social e geopoliticamente. Também porque o Brasil tinha tido uma série de atitudes de independência. Primeiro entrando nos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas ele utilizou toda vamos dizer, uma contextualização com prejuízo e com pré-julgamento, no sentido de prejuízo, de um juízo prévio, contrário ao fato de eu ser mulher. Vamos dizer assim que a linguagem do golpe foi a linguagem misógina.
E a misoginia é uma forma da manifestação do patriarcalismo contra mulheres que saem da vida privada e entram em qualquer atividade pública, seja empresa, seja qualquer atividade em que ela se destaque e que é considerada uma atividade específica dos homens. Então, a misoginia é uma, vamos dizer assim, uma manifestação contrária ao poder que qualquer mulher assume na área pública. No meu caso, eu estava exercendo a atividade precípua dos homens, que é a presidência da República. E isso, obviamente, não foi perdoado, isso foi usado, inclusive hoje há estudos demonstrando isso, foi usado em todas as dimensões. Tanto, por exemplo, eu era sempre considerada uma mulher dura. Os homens são considerados firmes, a mulher dura. Eu era considerada uma mulher porque eles não têm nenhum compromisso com a lógica, eu era considerada também uma mulher frágil. Né? Mulheres são frágeis ou histéricas. E o homem não, seria considerado sensível e capaz de percepção do próximo. E eu era considerada uma mulher que era maníaca por trabalho. O homem seria considerado trabalhador, com grande iniciativa. Então, você tem esses contrastes. Eles usaram uma série de artifícios, principalmente a mídia, que teve uma participação no golpe, e teve na continuidade do golpe. Se eu não fosse mulher, ocorreria o golpe da mesma forma. Mas aí a retórica seria outra, como eles usaram sempre contra o Lula. É óbvio que o golpe teve uma continuidade, que foi a prisão do Lula. E o Lula ficou 580 dias preso. Para quê? Para segurar a reeleição de uma pessoa que combinou 2 projetos catastróficos para o Brasil, o neoliberalismo e o neofascismo, que leva hoje a nós sermos o epicentro das mortes no mundo. Nós temos apenas 2,7% da população mundial e representamos mais de 25% das mortes. Em alguns momentos, já chegamos até a representar 28%. Sim. Realmente, os pontos que você apresentou corroboram com o que nós vivenciamos no golpe e vivenciamos agora também, nesse momento. Beijo, Dilma. Obrigada, Jaime, pela sua pergunta tão importante. Então, presidenta, nós estamos vivendo esse golpe de forma, como a senhora falou, catastrófica. E o que nós estamos fazendo aqui agora é muito importante, porque, veja bem, acessibilidade para a pessoa surda, que se trata da comunicação, tem sido cerceada pelo governo. Nós tínhamos, assim, há quase 30 anos, o jornal visual, que era todo em língua de sinais, em libras, para pessoa surda, e foi tirado, acabou o jornal. O jornal que era da TV Brasil. Tínhamos também a TV Ines, que foi criada na gestão da professora Solange Rocha, que, inclusive, foi vitoriosa na eleição do Instituto Nacional de Educação de Surdos, mas esse governo não aceitou a eleição, o voto da maioria da comunidade da instituição, e empossou uma outra pessoa. Na gestão dela, que foi no seu governo, ela criou a TV Ines, que também era um meio de informação e educação para toda a população surda no Brasil, e a TV está suspensa. Isso é absurdo, presidente, está suspensa. Então, por isso que eu falei no início, não é bastante botar intérprete só na fala do presidente. Concorda comigo? Sem dúvida. Aliás, eu quero te dizer o seguinte: se desse para trocar, eu trocaria.
os intérpretes na fala do presidente, com os intérpretes em todas as outras esferas, né? Acessibilidade é garantir que a inserção seja em todos os domínios da sociedade, da vida social. Não basta ser a tradução do presidente, tem de ser, inclusive, porque o não acesso, eu acho que no Brasil é mais um dos elementos centrais da desigualdade. Desigualdade significa também não ter acessibilidade plena a todos os serviços. A cultura, a educação e a todas as manifestações, sejam elas de qualquer espécie. Isso teria de ser uma garantia. Eu acho que nós temos de colocar isso em qualquer momento que se reformar a Constituição no Brasil, eu acho que tem de ser introduzido um item importantíssimo, que é a questão da acessibilidade. Vocês lembram que na Constituição de 88, a gente conquistou: saúde é um dever do Estado e direito de todos. Nós temos de conquistar também essa questão do viver sem limites para todos os brasileiros e brasileiras. O direito à informação, né? Mas não só a informação específica, né, do jornal, da cultura também, né? Você ter acesso aos programas culturais também. Você ter, ou seja, não é possível que o Brasil não tenha exigido como uma forma desses streaming de ter um tradutor de Libras no cantinho ali da imagem, no canto da imagem. Não atrapalha ninguém e beneficia a população, a comunidade surda. Isso. Por isso, nós estamos aqui aproveitando para agradecer as intérpretes Sara Rodrigues e a Sônia Marta, que estão fazendo as traduções para a gente em Libras e em língua portuguesa. Obrigada, Jaime. Agora eu vou chamar a Patrícia, professora Patrícia Luiza. Professora Patrícia Luiza, ela é professora... Oi. Desculpem, é o programa ao vivo. Mas é dessa pandemia, nós todos sabemos que isso ocorre. Aqui, de repente, pode aparecer um cachorro latindo. Desculpem, acho que agora já dá para a gente retornar. A professora Patrícia Luiza, ela é doutora, está fazendo pós-doutorado na Unicamp, está licenciada no Instituto Nacional de Educação de Surdos, é professora de lá, e agora vai trocar algumas informações, algumas perguntas com a senhora. Tá bom? Patrícia, fique à vontade, por favor. Bom dia, Dilma, presidenta Dilma. É uma alegria imensa esse momento. Agradeço a você por ter aceitado o convite. Olha só quem que eu tenho aqui. Já sou filiada ao PT, me filiei o ano passado, e é muito bom para mim. Muito, muito feliz. Já tive contato com você em 2011, no lançamento do programa Viver Sem Limites. Em 2011, que ele foi lançado, conversei rapidamente com você, depois eu posso até te mostrar uma foto. Bom, eu estou um pouco nervosa, não vou negar. Mas a questão que eu gostaria de colocar, o que levou ao golpe? São questões que eu apresento. Minha questão gira em torno disso, de o que levou ao golpe. Principalmente relacionados aos militares. No seu governo, na criação da Comissão Nacional da Verdade, essa comissão foi criada para o registro de questões relacionadas a torturas, assassinato. Só um minuto, meu filho.
Bom, voltando, a Comissão da Verdade, ela foi instituída para essa investigação sobre as torturas, assassinatos, prisões ilegais e desaparecimento de pessoas durante o regime militar. Certo? O objetivo da comissão é estes pontos que apresentei. Descobrir os crimes da ditadura. Isso, a comissão pode ter criado, provocado a ira de militares. Isso pode ter dado início aos boicotes do seu governo em relação à concretização do golpe. Você concorda? Bom, eu acho que isso que você coloca tem, de fato, um fundamento, mas eu queria precisar um pouco as razões do golpe. O golpe foi dado porque o Brasil, dos países da América Latina, era talvez o único que não tinha adotado o neoliberalismo. Ou seja, nós não tínhamos vendido as nossas empresas públicas nem nossos bancos públicos. Éramos os únicos países da América Latina que possuíamos empresas e bancos públicos. Nós não tínhamos reformado a legislação trabalhista e introduzido a precariedade do trabalho e até o trabalho intermitente. A pessoa não trabalha 3 dias, não trabalha o resto. E recebe sempre um salário absolutamente aviltado. Nós não tínhamos reformado a Previdência e não aceitávamos reformar a Previdência para tirar o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras de se aposentar dignamente e deixando uma parte do trabalho militar intocado. Nós não tínhamos desregulamentado o meio ambiente, nem destruído os mecanismos de fiscalização e controle do desmatamento, e nem perseguido indígenas para poder fazer isso, lideranças indígenas e trabalhadores sem terra. Nós não tínhamos elevado o preço dos combustíveis. Manda um abraço para esse menino que acaba de aparecer. Ai, que bonitinho. Eu tenho um neto, por isso que quando o menino aparece, eu fico assim encantada. E os meus aparecem também. Eu tenho 3 filhos. E eu 2 netos. 3 meninos. Eu também tenho 2 meninos. Mas, continuando. Dentro desse cenário, havia uma tentativa de introduzir no Brasil essas reformas todas, inclusive praticar o que estão praticando hoje, por exemplo, esquartejando a Petrobras. O que aconteceu? Nós ganhamos 4 eleições consecutivas. Na 4ª eleição, a disputa foi acirradíssima. Quando eles perceberam no Brasil que eles não teriam, por meio do voto, condições de assumir a presidência da República, eles caminharam para o voto. Para o golpe. E aí entra a sua pergunta. Mas o que tornou essa democracia tão frágil? O que tornou? Nós tivemos uma transição da ditadura militar para a democracia lá nos anos 80, feita de uma certa forma, empurrada por baixo, mas feita por cima. Tanto é assim que no Brasil nunca houve justiça de transição. O que é justiça de transição? É aquela que julga os crimes praticados durante o período da ditadura. Veja você
que em 2012, quando inicia a Comissão da Verdade, ela inicia 11 para 12, passava de mais de 30 anos do final da ditadura. Do final da ditadura, 30 anos. De alguns dos fatos, a maioria dos fatos analisados, passava-se 40 anos. E ainda o pessoal achou absurdo que a gente abrisse a Comissão da Verdade. Por que isso? Porque essa transição que foi feita lá atrás é a típica transição brasileira. Ela foi feita por cima. E foi feita por cima no seguinte sentido: não que porque não houve manifestação popular, mobilização e uma grande pressão para ver um processo de redemocratização, mas porque negociaram, a elite brasileira negociou essa transição. Então, quando chega agora, em 2016, alia-se, porque não basta os militares. Aliás, eu acho que não foram eles que tiveram a iniciativa. Eles deram sustentação. A iniciativa, ela agregou a mídia, as 4 famílias que dominam a mídia brasileira, que fez o que fez durante todo esse processo da Lava Jato, uma parte do judiciário e da Lava Jato, o mercado financeiro, que não queria um tipo de política que implicava em valorizar investimento público, e um grupo que acreditava que a política neoliberal era mais adequada. E aí deu no que deu. Como eles deram o golpe, a consequência foi que a democracia no Brasil foi corroída por dentro. Tanto é assim que criou-se um clima de ódio e de perseguição ao Lula, que ia ser eleito em 2018. Ódio contra todos. O antipetismo é uma forma de anticomunismo clássica. E desenrolaram isso, e aí você tem hoje essa catástrofe no Brasil. Não só a morte pelo Covid, mas a morte pela fome, lembrando que nós tínhamos acabado com a fome em 2014. Então, a situação, a resposta é o seguinte: sim, eles tiveram um papel. Sim, até porque você lê lá o livro do ministro, o comandante do Exército, o general Vilas Boas, e você vai ver ele falando que a família militar participou das manifestações em 2013. E, para finalizar, a gente não pode esquecer da presença dos Estados Unidos nesse golpe também. O jornal Le Monde se referiu a esse fato recentemente, mas a gente sabe, por tudo que apareceu na questão da própria Lava Jato, com o Moro e o Dallagnol, né, participando de forma ilegal, tanto com acusadores norte-americanos, como com os suíços. Então, finalizando, é isso. Teve muita gente nesse golpe, viu, Patrícia? Quero dizer, Patrícia, que eu também estudei na Unicamp. Acho que você está num momento bom da sua vida. Obrigada. Obrigada pelos seus esclarecimentos, por essas articulações que aconteceram nos bastidores para se chegar ao golpe. Foi um momento de muita tristeza. Eu me lembro, em 2011, quando o MEC tentou fechar o Instituto de Educação de Surdos, o INES, nós fizemos uma caminhada, uma manifestação até Brasília, mas percebemos que o seu governo teve uma preocupação
uma atenção com os movimentos sociais. E houve diálogo, nós conversamos, fizemos a manifestação, fomos atendidos pelo ministro da Educação, houve um diálogo. A questão da abertura de concursos públicos para professores de Libras, a criação do curso Letras Libras, da pedagogia bilíngue. Eu sou professora no curso de pedagogia bilíngue no INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos. E tudo isso aconteceu graças ao programa Viver Sem Limites. Diante de todo esse cenário, nós percebemos que houve a possibilidade de diálogo no seu governo. Estive em Brasília, conversei com o ministro Haddad, na época ministro da Educação, conversei com a Gleice, era ministra da Casa Civil. Houve a possibilidade do diálogo. Eu me lembro que você revogou decretos 6511, se não me engano, você revogou o decreto, foi construído um outro decreto, porque no decreto que foi revogado, as verbas eram destinadas somente para as escolas inclusivas. E as escolas de surdos, outras escolas especiais, não tinham acesso. Mas foi revogado, e sim, distribuição de subvenções para as demais escolas. Agradeço a você por essa possibilidade de diálogo, de conversar com todos os segmentos. Mas nós sabemos que o trabalho no setor público é um trabalho, às vezes, complexo, mas é importante a questão do diálogo e da atenção aos movimentos. Patrícia? Com relação aos discursos de ódio que você citou, eles estão aí até hoje. Os discursos de ódio, eles estão presentes, não há um respeito à opinião do outro. O que nós estamos vivendo é essa situação. Se nós fazemos uma crítica ao governo Bolsonaro, nós somos humilhados, achincalhados, porque fizemos essas críticas. E nós percebemos que há principalmente na comunidade surda, uma resistência por parte de alguns surdos à minha pessoa, por eu defender essas questões que eu apresentei aqui para você. Para eu enfrentar essa comunidade surda, eu vou te mostrar o que eu faço, que eu gostaria que você observasse. Quando eu sou criticada, quando eu sou, de certa forma, ofendida por alguns membros da comunidade surda, eu faço dessa forma, presidenta. Eu faço simples assim. Eu quero que você faça comigo, presidente. É possível você dar beijinho no ombro? Ô, Patrícia, eu acho fantástico esse seu beijinho no ombro. Só quero te dizer uma coisa, você tem toda a razão. Havia no MEC uma forte reação a que não fosse tudo educação inclusiva. Deve-se muito a Gleice Hoffmann a briga contra isso, porque essa foi uma conquista que nós tivemos no Viver Sem Limites, porque tudo o MEC queria que fosse inclusivo, e ele não queria que houvesse nenhum incentivo ao que as comunidades de cada área fizessem. Por exemplo, não queria que a gente tivesse uma relação com as APAES. Isso é a estrutura fundamental do MEC. Mas, naquela época, isso foi alterado e o Viver Sem Limites é produto dessa alteração. Senão, não sairia. É essa concepção também de quem é responsável pela acessibilidade. Verdade. Por isso, eu fico imensamente satisfeita de ver uma pessoa como você, com a sua consciência
E também com a sua atitude. Beijinho no ombro, ó. Isso mesmo. Bom, Ó, Dilma, nós vamos agora apresentar para você um. Desculpa, eu me esqueci. Eu estou estudando pós-doutorado na Unicamp e o tema da minha pesquisa é sobre os dados do INEP, sobre a Política Nacional de Educação Inclusiva. Ela faz com que os surdos não tenham acesso de uma forma linguisticamente diferente. Então, o Ministério da Educação precisa rever essa questão das escolas bilíngues de surdos no Brasil. É esse o tema da minha pesquisa de pós-doutoramento, onde eu vou tratar dessas questões que eu disse aqui para você. E depois eu vou publicar um livro somente desse meu trabalho, no pós-doutorado. O prefácio, você pode fazer ele para mim, Dilma? posso. Com orgulho. Posso e com orgulho. Obrigada. Bom, agora, não é finalizando a minha parte, mas nós gostaríamos de apresentar para você um vídeo que foi feito por algumas pessoas surdas que fizeram uma homenagem a você, Dilma. Dilma, muito, muito obrigada por você ter aberto tantas portas para a comunidade surda. Cursos que foram registrados e várias outras oportunidades que você proporcionou para os surdos. Nós, surdos, agradecemos muito de coração pelo seu trabalho. Você sabe de quem estamos falando? Da Dilma, ex-presidente do Brasil, a quem homenageamos por sua luta, pelo seu trabalho. Todos nós a conhecemos por isso e prestamos essa homenagem. Dilma foi deposta, sofreu, foi humilhada, mas voltou. Deus a abençoou e ela se mantém de cabeça erguida. Ah, peraí, quando você for reeleita, me chama para cantar o hino de novo. Gratidão, Dilma. Gratidão pela sua coragem em enfrentar o desafio de ser mulher nesse ambiente político. Nós, mulheres, nos sentimos muito honradas em tê-la como primeira mulher ocupando o papel de presidente do Brasil. Isso mostra para todos que as mulheres elas podem ser empoderadas sim. Gratidão por tudo. Pela sua força, pela sua luta. Nós sabemos que não foi à toa que você foi eleita 2 vezes. Nós agradecemos, Dilma, e acreditamos em você. Acreditamos em você como mulher forte, que tem sido exemplo de que as mulheres são capazes de tudo. Gratidão, Dilma. Um abraço. Dilma, tenho admiração por você, pelo trabalho, sua experiência como ministra das Minas e Energia, pela sua administração, pelo diálogo, pela experiência adquirida. Mas o mais marcante foi sua luta contra a ditadura, num momento tão difícil. Admiro você enquanto mulher, orgulho e estima das ações desenvolvidas pela mulher presidenta do Brasil. Um modelo de luta. Lhe admiro por não desistir. Agradecido pelos feitos encaminhamentos que trouxeram benefícios para os surdos, pelas muitas oportunidades. Continue assim, Dilma, lutando. Parabéns. Ei, Dilma, quero agradecer a você pelos inúmeros concursos públicos para professores de Libras realizados no seu governo. Estou aqui no momento de agradecimento. Beijos.
Oi, meu nome é Fiorella. Tenho 6 anos. Ah, esqueci de cumprimentar. Oi, Dilma, tudo bem? Quero te agradecer porque meu papai e minha mamãe passaram no concurso para professor de Libras. E minha mamãe também formou no curso Letras Libras. Obrigada, Dilma. Tchau. Obrigada, Gostou, Dilma? Olha, eu quero dizer o seguinte, em nome de cada um que falou, ó, vocês não têm ideia de como que isso é importante, porque é muito difícil essa luta. E aí, eu olho para a Fiorella e digo para vocês o seguinte: olha, vale tudo muito a pena, né? Nós temos de aprender que lutar e resistir é preciso pelas Fiorellas, por todas essas crianças e por todos os adultos que se beneficiaram, mas, sobretudo, é por eles que nós lutamos. É porque esse país vai ser um país diferente por causa das Fiorellas. Então, quero agradecer a vocês por tudo isso. Fiquei extremamente emocionada. Cada um falou do jeito que comove, né? Que é quando a gente percebe que eu contribuí para transformar alguma coisa. Então, quero dizer para vocês que fico extremamente feliz com isso. Pois é, presidenta, nós ficamos muito agradecidas, assim, porque Eu queria falar um pouquinho. 5 anos desse golpe, nós temos tanto a trazer aqui e agradecer. E o nosso país tem futuro. Patrícia vai agora se despedir, é isso? Quer falar para... Ah, tá, quer falar. Rapidinho. Só um pedido, presidenta. Um pedido especial. Nós, surdos, da linha de esquerda, já pedimos um encontro com Lula. E o Lula precisa ter um intérprete do lado dele. Isso é uma questão de extrema urgência. Porque o discurso do Lula, ele deve chegar aos surdos. E ele vai chegar aos surdos com a presença do tradutor-intérprete. O Lula, ele está sempre presente na mídia, ele conversa com a imprensa nacional, com a imprensa internacional, sem a presença do intérprete. É muito importante a presença desse profissional. Por favor, o presidente Lula precisa ter um intérprete do lado dele. Presidenta, por favor, conversa com ele. Converso, sim. Converso e tenho certeza que ele vai atender isso. Absoluta certeza. Que bom, muito obrigada. Patrícia, obrigada. Patrícia, Bem, agora... pode contar com o meu prefácio. Bom, Patrícia. Oba, obrigada. Um beijo. Está gravado, hein? Bom, presidente, agora o nosso último parceiro aqui, de esquerda, o Valdo, o terceiro, que vai agora fazer a pergunta para você. Valdo, fica à vontade. Bom, primeiro, dizer que é uma honra, uma alegria conversar com a ex-presidenta, com a senhora Dilma, que trouxe uma marca importante de luta para o Brasil. É um orgulho, de verdade. A comunidade surda buscou trabalhar nessa questão do seu trabalho como presidenta, a questão dos movimentos sociais, de buscar a inclusão em outros aspectos, sempre aliado ao seu governo. Eu, como Valdo,
tenho um trabalho, desenvolvo um trabalho nas redes sociais, principalmente no Instagram, partilhando informações relacionadas ao setor público, ao que nós estamos vivenciando. Eu tenho buscado esse trabalho que se chama Café com Política. É um trabalho que eu faço na rede social Instagram. Infelizmente, ele não tem ainda a presença do intérprete. Eu espero que, no decorrer, no desenvolvimento desse meu trabalho, desse meu projeto, eu possa ter a presença dos intérpretes comigo. E a situação política que nós vivenciamos, que foi vivenciada em Brasília, eu tenho algumas questões durante o seu mandato, no golpe, alguns conflitos, discussões entre os membros. E o que traz essa marca foi em relação àquela eleição, aquele plebiscito do sim, do não, de como o público assistindo aquelas pessoas no seu impeachment, no Congresso Nacional, as discussões no Senado, de aprovar o impeachment ou não. Quando o impeachment foi aprovado, eu continuei acompanhando, assisti o vídeo Democracia em Vertigem, aquele documentário, de uma riqueza, de uma sutilidade que apresenta o que aconteceu anterior ao golpe, esses registros, do que foi os bastidores do golpe. Como que as pessoas se sentiam naquele momento, as pessoas que sofreram com a situação, as pessoas que foram favoráveis àquela situação. Isso traz um impacto. É importante nós conhecermos o que aconteceu lá em Brasília naquela época, esses acontecimentos políticos. Infelizmente, percebo que foi como um tapa na minha cara, a situação do que aconteceu naquela época. E eu gostaria de primeiro pedir desculpas à senhora presidenta, por tudo que a senhora vivenciou, pela organização do MBL, daquele movimento. Eu morava no Rio na época. No movimento, eu estava em relação ao governo do Rio, a situação que o Rio enfrentava. Mas o que aquele movimento, na verdade, buscou foi uma outra perspectiva. Foi algo muito bem organizado, muito bem engendrado, uma forma de manipular a população em relação ao seu governo. São questões que passaram despercebidas por muitas pessoas. Então, eu peço desculpas em público. Eu participei daquele movimento no Rio, mas o meu objetivo era outro. Eu fui, de certa forma, também manipulada. Nós estamos buscando esse conhecimento para que nós possamos entender realmente o que aconteceu na situação do golpe. Depois ficou tudo muito claro. Como ele foi arquitetado, como ele foi organizado, como ele foi estruturado por determinadas pessoas, por determinados poderes. E as pessoas, a população, naquele afã, naquela emoção, eu acredito que também se deixaram levar. As questões que o governo poderia ter outros problemas de administração, mas que tudo no mesmo bojo. E tem um ponto que eu busquei, procurei entender, mas que foi em relação à senhora, enquanto presidenta, ter Michel Temer como vice. Qual foi a percepção quando ele aponta a questão dessa desconfiança? O que você sentiu naquele momento? Como você percebeu essas questões dentro do seu ministério, no seu governo? Olha, Valdo, não é uma pessoa que faz o golpe. Em que pese o senhor Michel Temer ser um traidor incontido, não é ele o grande arquiteto.
é um grupo de pessoas, é uma ação, ali no caso foi uma ação que envolveu o MDB, uma parte do MDB, não todo, mas uma parte expressiva do MDB, o MDB do Temer e do Eduardo Cunha, né? O Eduardo Cunha era a mente que existia por trás dos movimentos do Michel Temer, e a partir do momento em que o Temer se aproximou cada vez mais e construiu esse grupo, né, e fez até aquele projeto chamado Ponte para o Futuro, que na verdade, uma ponte para o passado, e resulta nesse perverso teto dos gastos, que elimina gastos em saúde, educação, ciência e tecnologia, e só permite gastos financeiros com pagamento de juros. Na medida em que ele se aproxima, ele se afasta cada vez mais do governo. E eles se unem ao DEM do Rodrigo Maia e ao PSDB. O próprio presidente do PSDB, Tasso Gereissati, disse que o PSDB cometeu 3 crimes. 1, né, questionar o resultado da eleição. 2, fazer tudo para o governo dar errado no Congresso, se aliando ao Eduardo Cunha, aprovando as chamadas pautas-bombas. E 3, participando do próprio governo Temer. Então, tudo isso convergiu junto com a Rede Globo de televisão, contra a própria elite econômica e financeira desse país, que ganhava bastante naquela época e que hoje, né, está enfrentando um dos momentos de menor crescimento, aliás, de queda do PIB e de desemprego massivo. E, além disso, com a participação, ainda não está clara se direta ou indireta, das forças, de partes, de segmentos das Forças Armadas, e claramente com essa operação chamada Lava Jato, né? Que promoveu o clima de perseguição e ódio. Esse processo é um processo que teve a confluência de muita gente. Por exemplo, ele não começa em 2014. Você tem razão, ele começa em 2013. Aqueles movimentos que começaram com a passagem de ônibus, que começaram com uma crítica específica a gastos com a Olimpíada que não eram nossos do governo federal, e chegaram ao governo federal, ele faz parte de um processo de manipulação muito sofisticado e que tem o dedo, né, pelo menos agora, ao que se sabe, dos Estados Unidos, que deixou esses dedos claros e as impressões digitais claras em 2 momentos. Quando eles sustentam, assessoram e participam diretamente de conspirações com o Moro e com o Dallagnol. Pelo fato do Dallagnol e do Moro entregar empresas brasileiras para que os Estados Unidos, que tinham problemas de concorrência com essas empresas, né, até chegar a destruí-las. Então, é todo um emaranhado de atores. Eu acho que uma coisa é eu quero te cumprimentar por você ter essa coragem, né? Na vida pessoal, como diz um grande escritor mineiro, o João Guimarães Rosa, na vida pessoal, em qualquer espaço da vida, o que nós precisamos de ter é coragem. Se a gente tem coragem de enfrentar, né, as nossas... Porque ninguém é perfeito, viu, Walter? Ninguém é perfeito, todo mundo comete erro. Então, o que nos cabe é isso, enfrentar com coragem. Aí, eu quero te agradecer muito a sua fala.
e quero dizer que, por isso, por essas e outras, eu tenho certeza que esse país irá para frente. Porque se houve uma coisa que nesse processo, que começa lá com o golpe e que chegou até hoje, é que nós aprendemos. Nós aprendemos como fazer e como não deixar que eles façam. Não é possível mais aceitar, né? Porque o que aconteceu com o Temer, o PSDB e o DEM? Aconteceu o seguinte: eles acreditaram que ficariam eles no poder. E, no entanto, eles produziram a extrema-direita nesse país, que nunca teve antes, um governante que não tem sensibilidade, que é negacionista, que não tem sensibilidade em relação às mortes e ao sofrimento de cada uma das famílias. E, sobretudo, que deixa a população brasileira passar fome também. Porque esse negócio de reduzir auxílio emergencial, quando a gente é o epicentro da pandemia, é mais do que uma desumanidade. Agora, já é crime. Já é crime. Dá R$350, que é a mais alta, 375, para as pessoas sobreviverem, sabendo que o gás de cozinha está em 120, que eles não fizeram nenhum estoque regulador de arroz, eles não controlaram exportação dos óleos de soja. Então, eles têm o pior dos mundos, a inflação de alimentos e um auxílio emergencial desse tamanhozinho. Hoje, eu quero dizer para vocês, eu fiz todo o programa, junto com o presidente Lula, de redução da fome. Em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome da ONU. Nós fomos o terceiro país. Eram 3 países que tinham saído em 2014. Era o Brasil, a Indonésia e a China. Nós tínhamos saído do mapa da fome. No Brasil, a avaliação da ONU é que não havia ninguém passando fome. Não bastou, né? De 14 para 2021, 7 anos, nós voltamos para o mapa da miséria e da fome. Porque a fome e a miséria, elas andam juntas. A pobreza já não é com fome. Então, nós voltamos para isso. Nós voltamos para uma situação que a gente tinha superado. Esse o preço que o povo brasileiro está sendo pago. Vocês abriram essa live com aquela minha frase que o golpe não era contra mim. Ela é contra o povo brasileiro. E um dos resultados mais graves do golpe é voltar para o mapa da fome. Tem criança hoje passando fome. Então, eu quero dizer para vocês, eu nunca acreditei que a gente enfrentava fome com ação benemérita. A gente enfrentava fome com política pública. A gente enfrentava fome com aumento de salário mínimo. A gente enfrentava fome com desenvolvimento da agricultura familiar. A gente enfrentava fome com Bolsa Família, com Minha Casa Minha Vida. Eu estou hoje me sentindo na obrigação de começar a arrecadar alimentos. Né? Porque nós do PT estamos fazendo, PT Solidário, nós estamos arrecadando cesta básica, porque tem gente morrendo de fome. E aquilo que o Betinho falava, ele tem razão. Quem tem fome tem pressa. Não pode esperar. Não pode sentar e esperar que alguém faça um programa e resolva o problema. Não. Por isso, eu também queria pedir para vocês, da comunidade dos surdos, fazerem também iniciativa de solidariedade, porque é uma situação terrível ao que o nosso povo está enfrentando. Sim. Posso fazer uma finalização rápida, por favor? Olha, é um prazer. Eu só quero dizer que eu amo vocês. Isso que a comunidade surda... Encerrar a nossa conversa, é síntese. Mas eu volto a falar, se for o caso. Mas eu amo vocês.
comunidade surda passa por situações em que não tem acesso às informações dos acontecimentos políticos. Por exemplo, aquela manifestação que aconteceu, todas as situações, e hoje nós nos encontramos numa inércia. Nós sabemos que hoje nós temos muitos surdos trabalhando no governo federal. No início do governo Bolsonaro, tinha muitos surdos. Hoje nós temos dois representantes surdos no governo. Mas a gente não tem informação do porquê que acontece, como que acontece, qual é o processo. Não há uma abertura por parte do governo Bolsonaro. Então, presidenta Dilma, eu prefiro a questão de jogar a paçoca do que aquele forma vulgar que o presidente... Paçoca não, me desculpe, quando fala da questão da mandioca, eu prefiro ouvir isso da presidenta Dilma do que ouvir aquele comportamento, posso dizer, indecente do atual presidente Jair Bolsonaro. Obrigada, Valdo, pela sua participação, obrigada. E agora, presidenta Dilma, que nós falamos aqui desde o início, a senhora também, sobre o programa Viver Sem Limites. Eu vou deixar, né, para a senhora mesma falar, que foi uma ação do seu governo, criado em 2011, investimento na educação, saúde, inclusão social e acessibilidade para as pessoas com deficiência, certo? Então, assim, nós fizemos rapidamente um pôster que eu vou mostrar do investimento. Então, eu vou deixar agora a fala, porque, sim, o investimento na educação, na área da surdez, foi muito importante. Foi quando criou a faculdade bilíngue no Instituto Nacional de Educação de Surdos, ampliou a educação superior à distância no Brasil, e, como se alguém conseguiu perceber, nós tivemos, até 2017, investimento de mais de 500 milhões. Em 2019, no primeiro ano desse governo, presidenta Dilma, o investimento foi apenas de 14 milhões. 14 milhões. De 600 foi para 14. No mapa, se observou, no início do programa que você criou, presidenta, ali o Brasil todo era atendido. Agora, nós temos apenas um pedacinho do nosso país atendido pelo programa. Deixo para a senhora, presidenta Dilma. Mas é de estarrecer. Eles, então, também no caso do Viver Sem Limites, eles destruíram o programa. Porque essa tem sido uma linha que eles vêm adotando, viu? Em todos os outros programas. Vocês vejam que ele mesmo disse, quando ele viajou lá para os Estados Unidos, que ele não tinha vindo para construir, que ele vinha primeiro para destruir. Então, você vê destruindo coisas que é de uma falta também de sensibilidade absurda, e ele se diz defensor dos surdos também. E é capaz de reduzir a 16 milhões, é nada isso para o Brasil. 14, isso em 2019. Isso não é nada, isso não dá para... Não temos os dados... Você me desculpa, ele reduziu a zero, porque não tem cabimento um programa que precisa de um investimento em duas áreas. O programa Viver Sem Limites, ele implica que você tenha... Para você garantir a ponta lá de acessibilidade e você garantir as duas outras características, você tem de garantir educação e saúde. Porque educação e saúde são decisivos na vida cotidiana das pessoas. Por exemplo, na educação, essa discussão a respeito, se o MEC, tudo que o MEC faz abrange todas as pessoas com deficiências também, ou seja, não tem a diferenciação e não se vai
incentivar as áreas de incentivo comunitário que existe na área das pessoas com deficiência. Então, essa discussão é a central. E a discussão, para mim, é a seguinte: o MEC tem de garantir acessibilidade para todo mundo. Agora, há que dar um foco especial a cada uma das áreas. Então, surdo é uma coisa, o pessoal do Braille é outra, porque o pessoal do Braille tem também uma questão de movimentação, e aí tem toda aquela questão das tecnologias assistivas, toda a questão relativa também à educação do cão-guia. Vou dar um exemplo bem concreto que a gente vivia discutindo o cão-guia. E tem de financiar quem forma cão-guia. Além disso, você tem na área a área da educação, ela é crucial como a questão da acessibilidade para todas, porque é via educação que todas as pessoas superam as suas exclusões. É via educação. Você precisa a educação, ela, vamos dizer, é o eixo central, e os outros articulam em torno dela. E ela geralmente requer um investimento maior, porque ela envolve necessariamente a formação específica de pessoas, o preparo dessas pessoas específicas, e isso em qualquer domínio que você quiser. E se a gente quer ver um engenheiro surdo, né? Médicas surdas, pesquisadores científicos surdos, nós temos de formá-los na área. Se eles vão desenvolver ciência, vão fazer tecnologia e vão inovar, eles precisam de ser educados. Então, 18 milhões, você me desculpa, nem os 500, cá entre nós, tá? Nem os 500 milhões nossos eram suficientes. A gente ia ter de crescer. Aquilo era o passo inicial. Você não faz certo tipo de política de inclusão. Estou te falando assim com imensa sinceridade, tá? Não a gente estava no início disso. A gente ia aprender fazendo também, né? Até porque vocês iam, quem vai dar as orientações é quem faz. É vocês que vão descobrir quais são os problemas, é vocês que vão descobrir quais são os caminhos, é vocês que vão saber quais são as barreiras institucionais. Então, é aquilo. Eu quero te dizer que eu estou perplexa, porque eu achei, pelo menos, eles mantiveram. Nunca ouvi falar que na área do Viver Sem Limites estava aquilo. Você quer passar outra vez aquele só para me dar uma olhadinha? Os dados foram colhidos de redução. Os dados foram colhidos do site Transparência e não temos as informações de 2000 e 2021. Ok. Obrigada. Eu tirei uma foto. Presidenta, quando a senhora falou, a meta, ao criar o programa, foi, né, colocado a meta de 7 bilhões em 2011. A meta era essa, para chegar a 7 bilhões. No entanto, esse governo entra deixando a 14 mil, ou seja, foi 7 bilhões, e eles agora... vários zeros. É o que eles fizeram é cortar. Isso é importante dizer, isso é mais uma consequência do golpe. Esse nosso golpe que estamos sofrendo a cada dia. Eu só tenho a agradecer a sua fala aqui, muito esclarecedora para a nossa comunidade. Tenho certeza que também para muitos ouvintes que desconhecem essa área, né, e dos trabalhos, dos programas que foram feitos. Muito obrigada, minha eterna presidenta. Jurema, minha querida, Cris, minha outra querida, as minhas duas queridas, quero dizer para vocês que hoje foi um momento muito emocionante para mim. E quero agradecer bem diferente de 5 anos atrás, bem quando, diferente. Nesse fim de semana mesmo,
Foi. acontecia o inominável e se abriam as portas do pandemônio no Brasil. É isso aí. Só que nós chegamos a esses 5 anos dizendo que viver é lutar, que hoje não dá mais para reclamar, é lutar por aquilo que a gente tem. E aquilo que a gente tem é uns aos outros, né? Somos nós aqui construindo esse canal, já percebemos que o diálogo entre os surdos e os ouvintes nos acrescenta novas camadas de percepção, inclusive, da possibilidade de uma experiência comunicacional mais integral, né, que atinja 100% da população. Então, essa é a segunda conversa que o programa faz. A primeira foi em seguida daquela vitória do Lula em relação aos processos. A Jurema trouxe a Gisele Citadino aqui para conversar com a gente. As perguntas também da comunidade surda foram impressionantes. Nós, como ouvintes do canal Volta Dilma, nos surpreendemos com a potencialidade de perguntas desprovidas, às vezes, de um discurso que domina a mente das pessoas, né? A possibilidade de estar fora desse discurso dominante também é uma liberdade que a gente precisa conhecer. E esse momento também está sendo muito importante para a gente, mas eu vim aqui para falar de 2 coisas, 2 beijos que foram pedidos, que eu não posso deixar de pedir. Um foi da Vanessa é médica, militante do Comitê Volta Dilma, ela pediu um beijo. E a Fábia é doméstica, criou um canal para enfrentar o Paulo Guedes, mostrando que domésticas sabem mais de economia do que o Guedes, porque ele só está destruindo a economia. E a Fábia também queria um beijo. Eu mando pedir esses 2. Eu mando 2 para a Fábia e 2 também para minha querida Vanessa. Agora quero mandar um para a Edva, tá? Tá. Vamos mandar também. Eu queria também, assim, a gente não tirou uma foto com todo mundo, então eu queria pedir para todo mundo... Vamos tirar. Vanessa, todo mundo subir, porque a gente tem um gesto. Esse gesto é eu te amo. I love you, eu te amo, Dilma. Eu te amo. E esse gesto aqui é Dilma. Mas eu vou fazer eu te amo para vocês. Tá. Isso, vira, presidente. Vira palma da mão para frente da câmera. Isso. Palma da mão para frente da câmera. Mais fácil. A gente queria pedir para você não ir embora, que a gente tem uma vinheta de encerramento em homenagem a todo mundo que participa dessa luta com a gente. Assim, não estamos aqui porque muitas andaram antes de nós também, sozinhas, do nosso lado, e nós somos todas pelo Volta Dilma. Dilma, coração valente, força brasileira, garra desta gente. Oh, Dilma, coração valente, nada nos segura pra seguir em frente. Você nunca desviou o olhar do sofrimento do povo. Por isso eu te quero outra vez, por isso eu te quero de novo. Você nunca vacilou em lutar em favor da gente. Por isso eu tô juntinho do seu lado, tô com
você e Lula pra seguir em frente. Mulher de mãos limpas, tô com você. Mulher de mãos livres, tô com você. Mulher de mãos firmes, vamos viver uma nova esperança. Dilma, coração valente, força brasileira, garra desta gente. Oh, Dilma, coração valente, nada nos segura.